Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, mais um episódio de preview. Temporada 2022-2023 se avizinha e eu, Guilherme Tadeu, ao lado de Lucas Nepomuceno, estamos aqui para falar de belas equipes não tão belas, mas é NBA, né? NBA, como já disse em outras ocasiões, é que nem pizza fria. Você pode comer em qualquer condição e tá sempre bom. É isso, Lucas, tudo bem? Animado aí para falar de comidas e outros assuntos? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Comidas e outros assuntos era o tema do preview 2021-2022, né, Guilherme? Agora é outro tipo de assunto. Não vou dizer para você até o final do episódio qual é o assunto escondido desse podcast, mas já começo aqui, Guilherme, trazendo uma reflexão do último episódio, né? Porque um preview de verdade, Guilherme, ele não pode andar solto na vida, né? Ele tem que trazer, como é que eu posso dizer, Guilherme? Trazer elos com os previews que aconteceram recentemente, senão ele vai ser um preview solto na vida, né? E a gente quer aqui união, Guilherme, quer muita amizade. Então, o Marcelo Lobato, que não é, até onde eu sei, parente de Monteiro Lobato, ele trouxe Mas ele informações. tinha um sítio? Pode ser, viu, Guilherme? Provavelmente o seu Lobato tem um sítio ainda. Ele tá, e provavelmente nesse sítio pode até ter animais selvagens, né? Porque ele tá trazendo informações aqui, Guilherme, agridoces sobre Ih, hipopótamos, rapaz. informações que foram colocadas lá no Giannis, que é o grupo de apoiadores do Café Belgrado, que apoia no plano Insider, né? Olha só, aqui no último episódio a gente falou, esse é o plano recomendado, porque você que vai ouvir agora vai ouvir de segunda mão, né? Todo mundo lá no Giannis já teve a oportunidade de refletir sobre esse assunto e outros assuntos tantos, né? Mas ele está trazendo informações, Guilherme, sobre hipopótamos. A gente pediu informações para os ouvintes e a informação veio, né? Chamou o contato veio, né, Guilherme? Primeiro, são nativos da África. Então, valorizá-los, apesar de não ter aquele ufanismo gostoso, pelo menos não é imperialista, como foi um dos medos aí do último podcast. Mas o mais importante, tem uma população selvagem de hipopótamos na Colômbia e aí também fomentando, né, o sonho de quem quer ter o hipopótamo nacional, né, Guilherme? Colômbia é bem mais próximo. Mas olha só, é legado de Pablo Escobar. O plata, o plumo ou o hipopótamo, né? Isso, é né? Sensacional essa informação. Viviam na... Guilherme, me corrija se eu falar errado, né? Viviam na Hacienda Nápoles. Falei errado? Não, belíssimo. Okay. E após a queda do Império do Escobar, acabaram reproduzindo. Olha só, hipopótamo com consciência, né? Esperaram a queda de Pablo Escobar para reproduzir, que era para não enricar o homem. Então, estão numa espécie de reserva agora. Ele diz tudo isso para dizer que é a favor de hipopótamos, Guilherme. Já temos aí relações com Brasa, né? Porque Pablo Escobar é Brasa, é Wagner Moura. Então, fala um pouco sobre isso na série, né? Do Pablo no Netflix. Acho que rola um hipopótamozinho sim, cara. É? Acho que rola. Acho que tinha que ser um tema mais central, né? E outra óbvia relação é que a Tasha do Backyardigans é o hipopótamo, né? E o Pablo é o personagem principal. E então temos essa espécie de easter egg aí também em Backyardigans, né, Guilherme? Sempre Cara, espero Tiny inesperado. Tony, Backyardigans, Pablo Escobar e Bruno Vicário, Lucas, o comentarista comentarista não, né? Apresentador da ESPN. O Rafa Leitão, nosso seguidor, marcou ele depois que eu trouxe lá no Twitter que íamos trazer informações sobre hipopótamos, né? E Lucas, ele ficou muito entusiasmado, o Bruno Vicário, da ESPN, mandou um gif de hipopótamo e disse que ele é dono do maior acervo de hipopótamo da América Latina. Será que ele tá próximo de Pablo Escobar? Ou é um concorrente, né? Fica a questão aí. Um salve pro Bruno Vicário. Vou seguir ele aqui, hein? Porque depois dessa informação aí não tem como não seguir. Um salve aí para Bruno Vicário, especialista e entusiasta aí de hipopótamos. Lucas, começamos o episódio lá em cima. Energia lá em cima, né? Não tem como. Cara, não tem como começar um preview sem falar disso. Guilherme, provavelmente vamos perder uma estrela, né? Daquele seguidor que toda vida que a gente foge do tema tira uma estrela da nossa avaliação. Mas acho que valeu a pena, né? Pelos hipopótamos, valeu a pena. E se você tiver aí o interesse em adquirir hipopótamos, né? Veja primeiro se pode, né? A gente também não está aqui incentivando
Nenhuma prática ilegal. Guilherme, hoje é dia de falar de Orlando Magic e Houston Rockets. Duas equipes aí muito interligadas, né? Primeiro porque foram as piores equipes de cada conferência na última temporada. E segundo porque no draft, Guilherme, o hoje, até o dia do draft, falou, olha, vai rolar Jabari Smith no Orlando e vai rolar Paulo Banchero no Rockets. O hoje que falou isso, tá? No dia do draft, na manhã do draft. E à noite foi o contrário, né? O Orlando ficou com o Paulo Banchero, lógico, e o Jabari Smith foi para o Houston Rockets. Então, equipes aí que estão bem entrelaçadas, Guilherme. Começaremos aqui, como de praxe, pela equipe que o Cassinho mais odeia, né? Houston Rockets, 23 vitórias e meia de preview lá na KTO. Se você acha que o Houston vai fazer uma campanha tão ruim ou pior quanto a do ano passado, você vai no under, que o Houston meteu 22, mas acertou 22 vitórias apenas. Se você acha que o Houston vai melhorar em relação ao ano passado, inclusive vai ganhar 2 vitórias a mais, você vai no over, lá na KTO tem também essa opção. Guilherme, sentimentos aí sobre Houston Rockets. Primeiro ponto. Aliás, acrescentar um dado Formação de novo ainda. hipopótamo? Não, né, nessa relação, né, que é pautada pelo draft de proximidade pelo Orlando e o Houston, é que a segunda escolha, o Chet Holmgren, não vem para a temporada, né? Então, cada vez mais os dois vão ser, vamos dizer assim, o centro dos holofotes, né? Pelo menos nesse aspecto de captar a novidade. Durante a temporada as coisas mudam, outros rookies crescem, aparecem, mas assim, vai começar a temporada com um spotlight aí bem agressivo. Gostou desse filme, Spotlight? Cara, eu gosto desse filme. Conta a história lá da apuração do furo jornalístico, né, do Boston Globe. É bem interessante. Fica a recomendação aí. Mas não vou entrar em detalhes não, Lucas, porque hoje só vou fugir de temas se for sobre hipopótamo, né? Porque senão já são muitas estrelas que vão ficando pelo caminho aí. Cara, agora sim, já fiz esse adendo. Primeiro ponto, né? Houston Rockets, time do Hitmaker. Então a gente tem que respeitar. Primeiro ponto. Tem que respeitar não só do Hitmaker, mas de uma ampla base, né? Uma das equipes com maior torcida no Brasil. Não sei exatamente qual que é o censo aí da torcida do Brasil, mas acho que do Houston tá lá em cima, por conta de ter vivido bons momentos sempre, né? É uma equipe acostumada com vitórias, foi o time que teve Olajuwon, foi o time que teve T-Mac, foi o time que mais recentemente teve James Harden, Yao Ming, claro, vamos esquecer. Aliás, tem série exclusiva para estrangeiros que a gente conta a história inteirinha, um episódio todo sobre Yao Ming, hein? Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Então, assim, é um time que tem muita torcida e que é uma torcida que está acostumada a ser até belicosa, né, Lucas? Porque é uma torcida, pelo menos nos meios que a gente acompanha, que está sempre em algum debate, né? Era por causa do James Harden, agora não sei se eles vão pegar o Jalen Green no colo, mas enfim, é uma equipe que tem muita gente interessada. Então, Pelo Daryl Morey também, né? Debateu muito. Daryl Morey, é verdade. Então, assim, de princípio já é uma equipe que atrai muito interesse, né? O que faz com que esse episódio tenha uma responsabilidade muito grande, né? Então, há essa torcida, né? Há essa torcida do Houston Rockets, que nós temos para dizer o seguinte, né? Não é fácil passar pelo que o Houston tá passando. Foi um move que, cara, se de esgotamento mesmo de projeto, né? Acho que a passagem do Daryl Morey mudou o nível da equipe, botou ela em condições de disputar contra as melhores equipes da NBA. Uma coisa para lá, outra para cá. Tivesse dado certo, talvez o destino fosse outro, mas não foi. E aí, assim, o time se esgotou, o Mike D'Antoni saiu, o James Harden saiu, e recomeçar não é fácil. Acho que o ano foi bem frustrante do ponto de vista, assim, do que você poderia, né, entregar de expectativa. Claro que a gente acha que teve bons momentos o Jalen Green, e ele não foi nem o único que teve bons momentos na temporada, mas ele é o grande nome. Mas assim, ficou meio claro que a equipe ainda não tem um futuro garantido pelas peças que lá estão. E aí você vem com uma escolha de draft para tentar salvar um pouco, né? E cara, tendo a achar que o Houston Rockets pode ter saído com o melhor jogador desse draft. Claro que a torcida do Houston que achava isso e foi assistir a Summer League ficou confusa, porque Jabari Smith não foi o melhor jogador da classe na Summer League. Aliás, ele ficou bem atrás do outro que nós vamos falar daqui a pouco. Mas eu acho que ele tem
um arsenal de possibilidades para evoluir durante a temporada, para aprender a jogar na NBA, que poucos jogadores têm, né? Altura, compreensão do jogo, jogo um contra um, arremesso. Então, assim, talvez o Houston tenha já em quadra esse ano uma dupla, e aí a gente vai ter que ver se a gente pode chamar de trio, né? Porque tem uma outra peça que eu quero falar daqui a pouco a respeito. Mas, Lucas, começa o episódio dizendo assim, Houston, talvez, por artes de um estranho malefício, as coisas tenham dado bom demais. Começa assim, Lucas, que tal? Cara, quando se meteu o Houston, eu sei que vinha o clássico, né? We have a problem. Acho que podia usar, viu, Guilherme? Em qualquer ocasião, mesmo que não, na verdade não tenha problema, né? Mas é um Porque clássico aí você assim fala que assim, é um problema matemático, né? Que você tem que resolver. une gerações, né? Essa frase. Mas, Guilherme, o Houston, ele tá traçando agora um caminho que é bem oposto ao caminho dos últimos. Aliás, dos últimos não, né? Que o Harden saiu lá em 21, 22, já tem um tempinho, então. Mas a gente se acostumou a ver o Houston de Daryl Morey, né? Eram sinônimos, Houston e Daryl Morey, e esse projeto de ousadia matemática, né? Ousadia na base dos analytics. Era um projeto de poder, dá para dizer isso, viu, Guilherme? Um projeto de poder dos vermelhos ali, que não contava com draft. Até mesmo ignorava, né? A força do draft, ou o que o draft poderia proporcionar. E o time empilhou temporadas aí vitoriosas, trouxe MVPs para o Harden, trouxe um monte de campanha de playoff interessante, né? Momentos marcantes, uma boa parte deles frustrantes também. Mas era uma equipe vitoriosa, era sinônimo de vitória, pelo menos na temporada regular, sinônimo de ataques muito eficientes, né? Então, essa equipe do Houston Rockets já não existe mais e abraça um pouco essa ideia de que não tem só um jeito de você montar um time dentro da NBA, né? O Rafael Stone, que é o cara que está cuidando do Houston agora, desde que o Daryl Morey saiu, ele tem outra pegada, né? É uma equipe que vai via draft se remontando, vai ignorando um pouco a free agency, vai ignorando até mesmo o mercado de trocas, né? Não é nada agressivo nas trocas, e vai montando. E hoje a gente olha para o Houston, e a gente vai comparar com o Magic aqui, e vê, cara, eles já estão, aparentemente, há uns 2 ou 3 peças de terminar o seu rebuild, né? É lógico que, para isso, precisa que Jalen Green vire, né? Precisa que Jabari Smith vire. Mas são jogadores, assim, que, se você olha para o que eles podem fazer, acho que 70 a 80% das pessoas vão dizer, esse cara vai virar, né? Então, assim, são peças que todo mundo gostaria de ter na equipe. As 30 equipes adorariam ter Jalen Green, adorariam ter o Jabari Smith na sua equipe para chamar de seu. Né? Não à toa que foram escolhas 2 e 3 dos últimos drafts, e muita gente acha que elas poderiam ter sido a primeira escolha, né? Dos 2 drafts. Então, a equipe do Houston vai se reformulando e agora tem um ano bem importante para isso. Mas ainda é uma equipe que vai olhar para 2022, 2023 sem nenhuma responsa de vencer jogos, né? É uma equipe ali, Guilherme, que pode, sei lá, hipopótamos com o Pablo Escobar ali, que não precisa se reproduzir, tá de boa ali. Espera o Pablo Escobar sair de cena para começar a reprodução, né? Para começar a brilhar, né? Então tem tempo. Essa equipe do Houston tem tempo. E tem talento, né? Eu tenho certeza que você quer falar de Alperen Sengun, né? Um jogador que, quando vem para a NBA, já chama a atenção do Café Belgrado, porque era um cara MVP de liga profissional, liga boa, né? Com 18 para 19 anos, né? Então é um cara que sabe fazer a diferença por onde joga. Se o jogo da NBA vai para o lado dele ou não, ou se ele tá mais para um Valanciunas 2.0, ele ainda tem tempo para moldar o seu jogo, né? Mas o fato é que ele pode ser muito eficiente dentro da NBA, já provou isso como novato. A equipe ainda tem outras peças jovens. Josh Christopher é um jogador bem, bem, bem interessante, que o Houston tem tudo para se dar bem apostando nele. Vai para o seu segundo ano agora, fez uma Summer League excelente. O Terry Eason, né? Um dos protegidos meio que o Guilherme torcia o nariz, mas certamente já pensa diferente agora, depois de uma belíssima Summer League. É um jogador capaz de defender, capaz de entregar ofensivamente um pouquinho ali, mas
especialmente de ser um role player interessante, né? Então o Houston tem jogadores basicamente em todas as posições que você olha e fala, cara, que bom que esse cara tá nesse time, né? Ou se você é um torcedor do Houston, né? Que bom que eu tenho esse cara nesse time agora para apostar, mesmo que eu saiba que esse ano não é um ano de vitórias, né? O Houston ainda tem uma pergunta fundamental, né? Quem é o seu ball handler primário? A equipe vem desde o ano passado fazendo com que seja Kevin Porter essa pessoa, mas é um cara que não está locado para os próximos anos, né? É um cara que o Houston escolheu não fazer a extensão contratual, então vai para uma espécie de tudo ou nada esse ano. Não sei se é a maneira ideal de você trazer jovens jogadores para o protagonismo, como o Jalen Green e o Jabari Smith. Já é chamado de Josh Smith, que ele é um ex-jogador aí do próprio Houston, né? E Atlanta Hawks, mas que mostra um pouco que eu tô chegando naquela fase de velho que confunde o nome, né? Que é um pouco complexo isso. Mas o fato, Guilherme, que eu quero falar agora, porque o fato de eu estar ficando velho também é um fato, né? Mas o que eu quero falar agora não é esse. É que o Houston vai trazer para 2022, 2023, numa posição de protagonismo, um jogador que é jovem, que vai buscar o seu salário e que tem que se provar muito, porque já fez besteira já dentro da NBA, né? Kevin Porter Jr. vai dar a bola na mão dele e esperar que ele conduza da melhor maneira. Não sei se é o jogador que eu gostaria de ver, né? Se eu fosse torcedor do Houston, um jogador que eu gostaria de ver no comando, no leme da situação, mas é um jogador ainda jovem que é talentoso, mas a gente já viu em outras ocasiões equipes que têm talento premium no draftado recentemente. O Cavs fez isso lá em 2003, né? Você tira aqueles jogadores que você acha, tira de perto, né? O Cavs trocou um monte de gente que achava que, não, esse cara aqui não sei se é uma boa influência ou se vai deferir da maneira que eu quero dentro de quadra para o que o LeBron James pode fazer, né? Então, tenho minhas dúvidas, Guilherme, se é uma decisão acertada manter o Kevin Porter Jr. por ali, mas o fato é que o Houston tem jogadores jovens em todas as posições e deve vir para fazer barulhos comedidos, talvez barulhos ali, Guilherme, que você pega um League Passzinho, assiste uns 2 quartos e fala que time legal e troca para um jogo mais emocionante. Pode ser. Só para falar alguma coisa então sobre o Alperen Sengun, acho que é uma temporada de da gente ficar atento com ele. O time perdeu o Christian Wood, que era o principal, vamos dizer assim, principal definidor ali na área interna. Aliás, perdeu durante a temporada já, né? Mas acho que o Uma Sengun troquinha logo depois do que o Dallas foi eliminado, não foi? foi. Não, mas eu digo perdeu durante a temporada porque eles deixaram o Christian Wood fora, né? Por um bom tempo Boa. também. Então, o Sengun acho que é um cara que vai ter muito volume. E é um cara que, velho, quando ele tem volume, ele pontua. Ele é uma máquina de fazer pontos na NBA já, né? Ele tem 9 pontos por jogo em 20 minutos. Claro, é um time que joga sem muita pretensão, sem muita responsabilidade. Muitas vezes esses pontos você já tá perdendo de 15, 16 pontos. E o Sengun, em várias situações, jogava contra a linha reserva, né? Ele começou só 13 jogos, então não é o tipo de jogo que ele vai encontrar agora, mas como calouro, vindo da Europa, muito novo ainda, né? Ele tem 20 anos apenas. Vindo da Europa, já no seu primeiro ano, ele fazer 9 pontos por jogo em 20 minutos é um número bem impressionante. Claro que não dá para somar, se jogar 40 ele vai fazer 20 pontos, então não é assim, a gente sabe, mas eu tenho a impressão que é um tipo de talento bem diferente, assim, é um pivô que consegue passar bola, que consegue rebotear, ele tem médias bem interessantes de assistências, assim, no curto tempo que ele fica em quadra, ele tem 2,5, mas assim, ele joga 20 minutos e tudo que passa por ele tenta definir, né? Então, em outro estilo de jogo, com outro perfil de time, talvez ele possa mostrar mais coisas ainda. Acho que dos jovens aí, estrangeiros que estão, assim, ainda chegando na NBA, caçando seu espaço, vale uma atençãozinha especial aí nesse turco, que é um prospect bem interessante. Já Você tá em sabia que quadro. ele faz aniversário no mesmo dia que eu? Eu não tinha essa informação, não, Lucas, mas agora fiquei mais impressionado ainda com os talentos aí de Alperen Sengun. Outro jogador que eu acho que vale a gente prestar atenção, o que vai acontecer, é o Tai Tai Washington, né? Um calouro que
é de uma posição, como você disse, que o Houston não tem muito, né? Um amador de ofício, assim. E não sei nem se o Tai pode ser isso. Mas acho que se ele quiser se provar na NBA, pelo perfil de jogo, etc., ele vai ter que ser sólido desse lado. E ele tem um estilo, né, Kentuckyzinho, que casa um pouco com o que eu penso para esse time do Houston. Então tô interessado, sabe? Tô curioso para ver como que o Tai Washington vai entrar, se ele vai entrar em rotação já, se ele vai pegar minutos relevantes. Porque como o Lucas falou, né, eles gostam de jogar o Jalen Green fora da bola. Então eu imagino uma linha com Jalen Green, Kevin Porter Jr., Tari Eason, Jabari Smith, Sengun, ou talvez aí com 3 bigs, talvez, né? Chamando o Jabari Smith de big. Aí sem o Eason, mas Jabari Smith, Garuba e Sengun, ou Sengun e mais um pivô. Não sei exatamente o que eles estão pensando, mas ali na posição 1, cara, Garuba teve momentos interessantes no Eurobasket. Né? Foi campeão, inclusive, né? Então, acho que o Houston vai ter que botar essa molecada aí, vai ter que testar, vai ter que ver o que eles estão. O que eles têm, né, para entregar. Acho que é uma boa história dessa temporada, sim, Lucas. Eu tô concordando contigo. Claro que nas odds aí da KTO, né? São 20, você falou? 23,5. Porra, o Under chama, né? O Under chama. O Under chama. Não parece ser um time que vai ter tanta vitória assim. Mas é um Tem time mais que tem. carisma que Vitória? Acredito que sim. Acredito que vai ter mais carisma que Vitória. Eu acho que No a final... balança carisma-vitória tá bem desequilibrada. Mas é muito mais carisma do que possíveis vitórias, ainda que vai ter outros times ruins para enfrentar também, né? Mas é muita vitória para tirar daí. Tem um Bobanzinho lá ainda, né? Para aumentar ainda Essa é a o grande estoque. questão, imagino, viu, da temporada, viu, Guilherme? Será que vai ter uma amizade verdadeira de Boban com alguém? Porque a gente já viu o Toby, né? Tobias Harris ser um melhor amigo do Boban. Inclusive faziam vídeos juntos incríveis, né? E ganhou o Depois, salário máximo nesse momento, né? depois rolou um Luca, né? O Luca com o Que ganhou Boban. o salário máximo nesse momento. Vimos o Juancho no mesmo filme que o Boban e ganhou o Eurobasket, né? Paul Cruz e Boban. E Anthony Edwards estava nesse filme também, né? Tem se dado muito bem, embora tenha sido ridículo, né? Sua atuação nessa off-season, mas e também a punição bem branda da NBA para ele, né? E por fim, Guilherme, agora temos uma chegada no Houston, né? Então eu imagino, tá? Que deve estar tendo uma concorrência muito grande para ser amigo do Boban, porque é um pouco de sucesso garantido na carreira, né? E aí, Jabari Smith, Jalen Green, o próprio Kevin Porter Jr., né? O Tari Eason, são jogadores que certamente sabem, né? Seus agentes já devem ter instruído aí, ó, faz amizade com esse cara. Então tô bem interessado aí para ver, viu, Guilherme? Quem vai ser o grande amigo de Boban agora na equipe do Houston? Continua no Texas, né? Boban não precisou se mudar para tão longe, continua por ali. Agora, Gibas, Eric Gordon já tá fazendo hora extra gigante, né? Ele tá tanto tempo ali sem ser trocado que é capaz dele continuar ali como um mentor para essa juventude, né? Mas você tarias um Eric Gordon em algum contender? Cara, eu acho que o Eric Gordon é um bom chutador e teve bons momentos da NBA já. Estou bem pouco interessado nele nessa altura do campeonato, né? Ok. 14 temporadas de NBA, muitas lesões, alguns bons momentos. Cara, assim, mal não faz, né? Um chutadorzinho para você botar ali, se estiver matando bola, continua. Mas 33 anos, é o tipo de jogador que você pega se você consegue buyout, né? Algum negócio meio assim. Acho que ninguém vai se mover, romper com o mundo, queimar navios aí pro Eric Gordon, não. Você faria? Não. Guilherme, olha só, vou dizer alguns nomes aqui que farão parte da rotação: Jabari Smith, Alperen Sengun, Usman Garuba, Jalen Green, Josh Christopher, Tai Washington, Harry Eason, Kenyon Martin Jr., Kevin Porter Jr., quase mais da metade do time, né? Todos esses nasceram de 2000 para cá. Meu Deus do céu, hein? Quanta juventude nessa equipe do Houston Rockets, mas é hora de ir para frente, Guilherme. E antes de chegar no Magic, antes de chegar na magia, você, Guilherme, tem que trabalhar a sua magia e convencer quem não apoia o Café Belgrado a vir para esse lado certo da força. É isso. Só para não deixar de falar, o técnico do Houston, o Stephen Silas,
ele tinha um hype, né? Por volta dele por muito tempo, assim. Ele tá indo pra terceira temporada em situações, nenhuma delas ideal, né? Então, ainda é Acho que difícil essa é a cobrar. melhor agora, hein? Acho que Pode essa é ser. bem mais interessante do que as outras, né? Uma foi a saída do Harden, a outra foi ninguém no time e um É, Christian Woodzinho ali pra lidar. E agora, sem pressão, molecada, botar a juventude pra jogar e tal. isso, só pra dizer, um cara que é muito querido pela NBA, a gente tá esperando aí um bom momento. Mas, Lucas, preciso primeiro agradecer, né, quem cola com o Belgradão, quem apoia o Belgradão. O Café Belgrado é um projeto independente, no sentido de que não tem nenhum grande veículo que nos Nem financie, médio e nem pequeno, né? nem médio nem pequeno, que nos financie, nos divulgue, que nos edite, que nos publique, que nos qualquer coisa, né? Não tem Nos nada. pague. Sobretudo que nos pague, somos nós dois mesmo na luta. Nós gravamos, nós compramos equipamento, nós editamos, nós divulgamos, nós alimentamos redes sociais, e são muitas, né? Parece que não, mas são muitas. E nós tentamos estar sempre em comunicação com todo mundo que nos apoia. Então, todo mundo que consegue apoiar o Belgradão, consegue fazer isso, eu queria agradecer de coração por vocês, que a gente é capaz mesmo, né, de continuar fazendo. Sem vocês não seria possível. Então, muito obrigado. E se você que está ouvindo, né, tiver a possibilidade, fica o convite para apoiar o Café Belgrado. Cara, é muito simples e, na verdade, assim, não é só. Claro que o fundamental é isso, né? O fundamental é manter o projeto, mas não é só assim, apoiei, estou ajudando o Belgradão a manter o projeto. Não é só isso. A gente tentou criar um modo, né, de programa de financiamento em que as pessoas que nos apoiem também recebam alguma coisa em troca, né? E o que a É gente uma criou? A gente startup, criou. Guilherme? Cara, infelizmente a gente não tem capital inicial, né? Aliás, a gente tem um grande apreço pelo capital inicial, mas é do dinheiro preto, né? Mas a gente não tem o capital aí para ser uma startup, nem capital inicial, nem final, né? Então a gente é só um podzinho aí precisando da sua ajuda. Então, assim, o que a gente criou? A gente criou um modelo que você, ao apoiar o Café Belgrado, você tem acesso a muito conteúdo que não está disponível para quem não apoia. É uma recompensa que a gente tenta dar para aqueles que fazem parte desse programa de financiamento coletivo. Hoje, esse programa, nos últimos meses, dá para dizer, anos até, ele está estabelecido dentro da Aurelo. A Aurelo é um aplicativo que é parceiro do Café Belgrado. A Aurelo é um aplicativo brasileiro de podcasts. Lá você é um aplicativo de podcast. Então, lá você consegue ouvir todos os podcasts que você ouve. Se eventualmente algum podcast que você ouve não está lá, avisa o Café Belgrado que a gente pede para a Aurelo colocar. A Aurelo é desse nível de parceria. Então, a Aurelo organiza, né, estrutura o nosso programa de financiamento coletivo. Então, por lá você baixa o aplicativo e assina o Belgradão, lá faz as operações bancárias e, sobretudo, e essa é a grande novidade da Aurelo para qualquer outro aplicativo de financiamento, os mais conhecidos, por lá mesmo você consegue desbloquear o conteúdo e ter acesso imediatamente. Né? Então, a gente tem. Qual que é o conteúdo de recompensa que a gente oferece? Muito, muito conteúdo de podcast. Muito. Eu contei agora há pouco, a gente tem uma série que chama El Gringo, que conta a história dos estrangeiros da NBA. Cara, tem muito estrangeiro lendário na NBA. Essa série, por exemplo, a gente estava falando do Houston Rockets, conta a história do Yao Ming. Tem um episódio inteiro sobre o Yao Ming, lá desde quando ele jogava na China, até sua aposentadoria, ou sua entrada no Hall da Fama. E assim, tem essa do Yao Ming, mas tem do Tony Parker, tem do Nowitzki, tem do Ginobili, tem de vários outros grandes jogadores. Então, assim, essa é uma das séries que a gente oferece. Tem séries sobre Luka Doncic, tem séries sobre LeBron James, essa é a principal. Nossa, já tá na segunda temporada, terceira temporada, desculpa. Então, assim, para você ter noção do que eu tô falando, faz o seguinte: entra no cafébelgrado.com.br, ao digitar isso, ele vai automaticamente para o site da Aurelo. Você não precisa ter o aplicativo para acessar isso, né? Você, ao jogar no desktop ou no próprio celular mesmo, no navegador, você entra para você ver o que você tem acesso. Aí cafébelgrado.com.br, você vai lá em áudio e vai baixando. Vai ter muita coisa com cadeado. Tudo que tem cadeado é só para apoiador. Aí você fala, cara, mas sensacional isso, hein? Qual é a fortuna que eu tenho que despejar aí para ter acesso a essa maravilha toda? 50 reais? Não, cara. Claro, se você quiser dar 50, você pode. Mas a partir de 9 reais você já tem acesso a todo esse conteúdo de áudio. Todo o conteúdo de áudio. Essas séries todas você tem acesso a partir de 9 reais lá pela Aurelo. Por que eu falo conteúdo de áudio? Porque a partir de 20, aí você vem para um outro, vamos dizer, outro nível de apoio. Você apoia com 20 reais e vem para essa comunidade maravilhosa que é o nosso grupo no Telegram, Giannis,
que é onde saiu, por exemplo, a mensagem do Lobatão, né, sobre os hipopótamos. Cara, é fascinante, né? Ontem mesmo, Lucas, na madrugada, estava conversando com meu amigo Rico de la Torre sobre o Bahia SAF, né? Que vem aí o Bahia City, e ele me falou aí que Julián Alvarez vai chegar para ser reserva do Matheus Davó ano que vem. Eu fiquei muito no hype. Então, cara, é o seguinte: R$ 9 você apoia e tem acesso a todo o conteúdo de áudio. R$ 20 você vem para nossa casa, você vem para nossa comunidade. O Giannis, o grupo institucional de apoio, negando o nosso inimigo sono. Tá chegando a NBA, né? Então é importante aí ter uma galera para conversar na madruga sobre a NBA, mas conversa de dia também, tem muito assunto. Então é isso, muito obrigado a todo mundo que apoia. Fica o convite, eu quero mandar um abraço especial pro Michael Nunes, que foi quem chegou ontem depois do podcast, Lucas, e ele mandou uma DM para avisar que tava voltando e falou assim: voltei a apoiar o maior e melhor podcast do Brasil. Forte abraço para a maior dupla do basquete brasileiro. Que isso, hein? Mandou um hahaha, porque quer dizer que tá brincando. Dá um alô para mim no pod. Olha essa, Lucas. Dá um alô para mim no pod para eu esfregar na cara da minha esposa. KKKKK. Ela fala que eu sou louco de ficar escutando vocês sempre. Cara, a gente é muito odiado pelas esposas, velho. Então, tá aí o abraço, Michael Nunes e a cônjuge do Michael Nunes. Muito obrigado aí. Desculpa aí, viu? É culpa dele. Ele não é obrigado a ouvir tudo, ele ouve o que ele quer. Valeu. É um doido apaixonado, né? Tá certíssimo o Michael Nunes. Tá certa também a esposa. Porque, Guilherme, se esse é o único defeito do Michael Nunes, se é disso que ela tá reclamando, ela tá casadíssima o homem é bom muito bem, demais. né? Que isso. Poxa, meu Deus, só queria eu estar com o Michael Nunes, o homem sem defeitos, né? Guilherme, agora é hora de falar deles, viu? Agora eu era o herói. Não. Não, não Empolguei. é essa. Perdão. Não é essa. Agora é hora de falar do pessoal da Florida Cup, do pessoal mais querido pelos boleiros brasas, também do pessoal que tem conta BR, né? Orlando, eu achei que ia ser tendência, viu, Guilherme? Achei que ia chegar muito rápido a segunda conta BR do Twitter de NBA, mas não, por enquanto, Não. Orlando Magic reina soberano. Guilherme. Não, até tem uma outra conta reconhecida que é Raptors Brasil, mas não é oficial do clube. É um perfil que faz um trabalho muito legal e até situado no Canadá e conseguiu regularizar, como é que fala? Verificar a conta, né? As pessoas, quando eu falei Diferente isso, do Legadão, né? diferente do Legadão que não verifica. Assim, aí quando eu falei, não, só tem um médico, pessoal, não, tem um Raptors também. Só pode, é uma conta verificada, que faz um trabalho bem legal, mas é diferente, né? O Orlando Magic é administrado pela própria franquia Orlando Magic, o que aumenta o apreço que a gente tem pelo Orlando, né? Não tem jeito. E segue o Belgradão, né? E Guilherme, então o Orlando Magic vem para essa temporada, o Cassinho fala, chegou o banqueiro, tem conta BR, então deu uma moral extra, 26 vitórias e meia. Guilherme, a Alexa tá se movendo aqui, tá pintando umas luzes, pode ser que ela volte a participar de algum episódio aqui do Café Belgrado, viu? Mas o fato é, Orlando Magic 26 vitórias e meia. Guilherme, vai por cima, vai por baixo. Como você vê, como chega o nosso Orlandão da massa? Como olhas? Tal qual a Argentina faz quando vai defender o Marcelinho Huertas, Lucas, eu vou por baixo. Né? Vou passar por baixo desse bloqueio aí. Tinha que lembrar, você tá bebendo bebendo água no copo da Americup, Tô. né? Provavelmente por isso. Eu já tinha visto, não adianta se mostrar na câmera, porque os ouvintes não estão tendo acesso à câmera, Guilherme. E eu já tinha visto, então não precisava você me trazer para essa memória, eu já estava lembrando disso. Guilherme, fala do Magic. Cara, primeiro, né, tem uma estatística muito legal que o pessoal do Atlético levantou, que a lineup principal do Orlando Magic na temporada passada, Cole Anthony, Jalen Suggs, Franz Wagner, Wendell Carter Jr. e Mo Bamba, eles, ao jogar na NBA, ele foi uma das equipes que mais jogou, né, é uma das linhas que mais jogou em toda a NBA, e no placarzinho, Lucas, ajustados, sem posses, eles perderam só por 1 ponto, cara. E olha que o Magic foi um dos times que mais sacode levou. Então, assim, o que significa, né? Significa que você tem uma linha aí que conseguiu jogar o ano passado bem, fez bons jogos, faltou rotação, faltou talvez consistência, mas, cara, temos de um ponto de partida, né? Então eu vou repetir. Cole Anthony, Jalen Suggs, Franz Wagner, Wendell Carter Jr. e Mo Bamba é a linha que deu certo. Dentro dos limites da situação do Orlando Magic é a linha que deu certo.
Ok, você já tem essa linha. Agora você recebe um ano mais de todos eles, que são muito jovens, né? Cole Anthony, Jalen Suggs, Franz Wagner, são muito jovens. E você ganha, você recebe, você inclui nessa linha o primeira escolha do último draft, né? O jogador considerado pelo próprio Orlando o de melhor futuro dentro dos disponíveis para a seleção na noite do último draft, Paolo Banchero. Entra Vai no bancar lugar. o Banchero, Guilherme? Vai nadar sozinho Não, nesse não mar? tem nenhuma situação. O que eu falo é, imagina que sai o Mobamba e vem o Wendell Carter para a posição 5, acho que flui bem. E, cara, temos uma rotaçãozinha aí bem intrigante, hein? Me gusta. Claro que o Banchero ofensivamente é muito, muito mais interessante que esses jogadores. Defensivamente não, né? A gente não sabe ainda o que ele pode impactar. Mas, assim, esses dois jogadores são jogadores sólidos defensivamente, são jogadores que dá para deixar em quadra. Cara, tô bem intrigado, desculpa. Tô bem intrigado aí Você tá com bem quem se... intrigante também, viu, Gibas? Gostei Tô. dessa barba. Agora, ainda é um time muito, muito verde, né? Assim, a rotação continua sem ser muito legal. Claro, você bota um desses que estava titular na rotação, vai ter o Markel Fultz de volta, né? Jogou pouco temporada passada. Terence Ross é um cara que é confiável. Jonathan Isaac, que é outro Isaac, cara né? que ficou fora a temporada toda. Cara, 8, 9 jogadores NBA aí. Só que são 8, 9 jogadores NBA no caminho de serem jogadores NBA de fato, No né? lado cru da carreira. É isso. Eles são. Assim, acho que todos esses jogadores terão carreira na NBA aqui. Todos eles. Inclusive o Mobamba, que acho que era uma grande questão até um ano atrás. Agora, a timeline ainda pede um pouco, como diria Lenine, Lucas, um pouco mais de paciência. Guilherme, eu tô gostando muito da maneira que o Cassinho tá encaixando as equipes, né, no nosso preview, né? Porque eu acho que tem o lado parecido, Spurs e Pacers, tem um lado parecido Houston e Magic, né? A gente trouxe alguns elos, mas tem uma parada bem diferente, né? Porque o Magic ele vai para a final em 2010 e de lá para cá eles não ganham nenhuma série de playoff, né? E a maioria dos anos eles sequer vão para playoff. Então eles estão no rebuild já há bem mais tempo, embora passaram anos aí sem saber que estavam no rebuild, mas eles estão tentando reconstruir já há bem mais tempo do que a equipe do Houston. E acho que eles estão em momentos similares, né? Eles chegam para essa temporada, você citou aí, lembrou nomes de vários jogadores que, assim como aqueles que eu falei do Houston, todo mundo gostaria de ter no time. E agora traz um jogador que, cara, pelo que a gente viu, pelo que a gente gosta, pelo que a gente aposta, é para ser um franchise player, né? Paulo Banchero. Eu perguntei se você ia abraçar o Banchero sozinho, né? Porque não tem mais ninguém chamando de Banchero, né? Todo mundo veio de banqueiro, né? Mas o Paulo Banchero, ele é um jogador que é daqueles que faz tudo em quadra, né? É daqueles jogadores que vai ser um iniciador, embora não seja um jogador armador, né? Então, sei lá, tem vários jogadores dessa estirpe na NBA, e quando dá certo, são os grandes, né? Quando dá certo, você pegar um jogador que é bem alto, que serve como iniciador, né, dos seus ataques, né? Criador de vantagens, capaz de definir por ele mesmo ou de passar a bola e dar certo, cara, você tem aí um superstar in the making, né? Então, o Orlando Magic vem para uma temporada, mais uma temporada, com provavelmente bem mais derrotas do que vitórias. É isso que a gente está imaginando para essa temporada. Mas é uma temporada diferente no quesito. Acho que temos algo especial aqui pela primeira vez, em muito tempo, desde aquela ida às finais. Então, isso dá um olhar diferente, até mesmo para esses jogadores, né? Você olha para o Jalen Suggs e fala: olha, Jalen Suggs, você não precisa mais ser protagonista, né? Olha para o Jonathan Isaac, cara, agora seu papel é defender. Olha para o Markel Fultz e o que vier daqui tá bom, né? Para o Cole Anthony, olha, você vinha sendo o principal ball handler do time, mas agora você pode ser um desafogo. Cara, dá um olhar diferente. E além de, fora todos esses, tem um jogador que é super especial no Franz Wagner, né? Esse menino, esse moleque, Guilherme, e aí eu tenho que falar aqui, né? Você abraçou desde o primeiro dia, né? O que o Franz Wagner é capaz de fazer em quadra é uma coisa impressionante, tanto pelo Orlando Magic como pela seleção alemã.
É um menino muito especial, a torcida do Magic está muito empolgada com o que ele pode entregar e com razão, né? Ele foi um dos melhores novatos da temporada passada e acho que tem tudo para ser um dos melhores novatos daquela classe, né? Um dos melhores jogadores daquela classe, não mais novato. É um jogador bem especial e que o futuro colocou ao lado dele o Paulo Banchero, que é um jogador que acho que vai desbloquear muita coisa no jogo do Franz Wagner, né? Então, olho com muita expectativa para esse Orlando Magic, sabendo que teremos ótimos momentos, torcendo para todo mundo ficar saudável a temporada inteira. É um time que também com poucos veteranos, assim como o Houston, assim como o Pacers, né? Assim como o Spurs. O Pacers até que tem mais do que esses, né? Mas assim como essas outras equipes que estão mal cotadas pelo Cassinho para essa temporada, a equipe com muito jogador jovem e com os técnicos obrigados a colocar jogadores jovens para jogar, né? E aí eu queria perguntar para você, né, Guilherme? Você já trouxe o Silas no último time analisado. O que tem para falar de Jamal Mosley para essa temporada, para o que o Magic quer fazer, ou para aquilo que seu coração quer falar, que eu tenho certeza que é? Jamal Mosley, ele é tranquilamente o técnico que Luka mais ama, né? De toda a NBA. Já tenho feito esse jornalismo investigativo aí e cheguei a essa conclusão, né? O ano passado o Dallas trocou de técnico, chegou técnico novo, saiu o técnico antigo, e o único comentário que o Luka fez público, né, sobre isso tudo foi um elogio à contratação do Orlando Magic, né? Que contratou o Jamal Mosley. Ele era assistente do Dallas, foi assistente do Dallas por muito tempo. Ele começou no Denver, depois foi para o Cleveland como assistente, Dallas por muitos anos, e o Orlando apostou nele. É um cara que é considerado também pela NBA, né? Um desses jovens técnicos que estão esperando sua vez. E é uma condição curiosa, né? Assim, é um pouco o caso do Silas, é um pouco o caso de outros que a gente vai falar ao longo da temporada aqui. É curioso que não chegou ainda o Jazz, né? Que acho que tem um caso que é mais flagrante disso. Você aposta em técnicos novos, né? Que pouca gente conhece, pouca gente esperava, com vários medalhões aí no ramo, no mercado. E esses caras demoram a dar resultado porque não tem condição, não tem a menor possibilidade, né, de dar resultado com os elencos que eles dão. Então, a gente acostumou a ver recentemente técnicos novatos sendo campeões da NBA, Nick Nurse, Ty Lue, mas assim, para esses caras que entram nessas vagas, a luta é um pouco dura, né, porque a gente não sabe bem se o time perde tanto porque deve perder, que a gente espera, ou se tem alguma coisa aí no meio do caminho para avaliar. O que a gente avalia, né? Evolução dos jogadores, ambiente, bons momentos. Me parece, Lucas, que o Jamal Mosley ainda não. Assim, você vai cobrar ele pelo quê, né? Essa linha aí deu certo ano passado. Então vai dizer que é um time que não é bem treinado. Então. Guilherme, você soube que o Jamal Mosley estava acompanhando o Eurobasket em loco? Não sabia dessa, não, Lucas. Cara, depois de um jogo, o Lucas invadiu o lugar onde o Mosley tava para dar um abraço nele, velho. Um abraço dos mais carinhosos possíveis. E ele tinha Franz Wagner, que fez uma grande Eurobasket, né? O Franz Wagner é um jogador muito especial, né, cara? É um 2 que tá jogando de 3, mas é um 2 de 2,08 m. Não existe isso. Com chute, com deslocamento, com drive. É muito impressionante. E agora ele é tão bom, Lucas, que já contrataram o irmão dele, né? Isso aí na NBA costuma ser coisa de gente grande, né? Então o Mo Wagner se dando bem já. Com o pequeno adendo, né? Que o Mo Wagner é um pouquinho melhor do que o irmão médio da NBA, né? O irmão médio da NBA em geral é bem ruim. O Mo Wagner sabe fazer algumas coisas, né? Um big que chuta, pelo menos. Mas enfim, Franz Wagner já arrumando um bom humor, vamos dizer assim, da direção. Então, sobre o Jamal Mosley, Lucas, acho que se o Lucas gosta dele, ele deve saber muito de basquete. Tive a oportunidade de estar mandando para você, Guilherme, o link aqui no chat privado, e você vai poder se sentir abraçado aí por Luca ou pelo Mosley, porque é um abraço muito terno. Guilherme, o que o povo quer saber é qual é o tema secreto do podcast de hoje. Tem tema secreto hoje? Tem tema secreto, Guilherme. Mas antes, alguma consideração extra de Orlando Magic? Algum nome aí, por exemplo, RJ Hampton, né? Um jogador também bem jovem, bem interessante. Caleb Houston, jogador de segunda rodada, canadense mesmo esse. Diferente do Devin Vassell, né? Que até hoje eu não sei por que eu acho que ele é canadense. Gary Harris renovou, mas se machucou. Então vai continuar fora das quadras aí, como ele tem feito com muita categoria nos últimos anos. O Chuma Okeke, né?
um jogador que vai para o seu terceiro ano agora, mas que foi draftado já há bastante tempo, que teve um ano diferente de qualquer outro, né? Ele foi draftado e teve um acordo para o Magic para não chegar imediatamente à NBA, já que ele estava machucado. Terrence Ross está por lá ainda, candidato à troca, sim, mas basicamente esse o Eu gosto elenco. do Canadi, Devin Canadi, é jogador G-League. Cara, ele é muito bom, esse maluco. Ele é muito bom jogador. Quando ele Idoso, pisa em Johnny. quadra, ele faz coisas, né? Ele acabou virando da rotação agora, né? Ele vai ser o terceiro amador do time. Ele tava naquele time que jogou contra o Flamengo lá no Mundial, era do Magic, né? Tem que meter um Mengão no título, hein? Chamar atenção. Pô, verdade. Coloca aí, Flamengo. Tag, Flamengo. E perdeu pro Flamengo, né? Mas, cara, eu gosto muito dele. Eu acho que é um cara aí que tem um perfilzinho amador NBA que vem do banco aí, que é um pequeno caos. Fiquem atentos aí, vocês estão jogando Fantasy, né? O Lucas falou disso ontem. Devin Canady. Bem legal, velho. Não peguem David Kennedy, ele não vai jogar não, viu, gente? Pô, Fiquem se for um atentos aí a essas Canadyzinho fotos de jogo. longo. Sou Pô, eu mais um gosto. AJ Hampton, viu? Acho que ele teve momentos bem interessantes aí na última temporada. Guilherme, sem mais delongas, olha só, hein? Se fossem frutas, Houston Que isso? Rockets ou Orlando Magic, Frutas? qual tipo de frutas ou qual fruta cada um deles seria? Lembrando que nunca pode repetir, né? Cara, eu olho pro Orlando Magic como um abacaxi. Abacaxi porque ele é duro pra descascar, mas é docinho, né? Então, Cara, e é interessante, muito interessante. Pode terminar sua reflexão que eu tenho uma também sobre abacaxi e Magic. não, assim, é isso, assim, é um time que a priori, assim, você vai dar olhar, vai machucar a mão ali, se você não tomar cuidado, tem que ter uma técnica. Mas a hora que você prova, você fala, aí, gostei, hein, valeu a pena. É um pouco isso. É isso, e acho que essa dificuldade de descascar o abacaxi, Guilherme, é um dos motivos que o abacaxi não é a fruta preferida de muita gente, né? Mas, sei lá, faltava só um fator medicinal, tipo, olha, abacaxi agora tem um antioxidante aí que faz emagrecer. E aí o abacaxi rapidamente se torna uma das frutas favoritas, né? E acho que o Paulo Banqueiro pode ser esse antioxidante, né, que o abacaxi tá precisando. Então, assim, o Orlando Magic Gostei, era uma gostei. fruta que as pessoas olhavam assim meio de, se tiver cortadinho aí, se tiver passando só ele, eu vou assistir, né? Mas agora acho que com o Paulo Banqueiro vai fazer, e com esse antioxidante aí, vai fazer que as pessoas procurem o abacaxi ao invés de pegar apenas porque está disponível. Mas, Houston Rockets, acho que é um desafio maior, hein? Macetar qual fruta é Houston Rockets. Cara, o Houston Rockets pra mim é uma manga, né? Porque, primeiro, não vou dizer que não é doce. Agora, é Ok. pesadão. É pesadão. Não é qualquer situação que ela vai poder se impor, né? Então, acho que é uma manga, pode ser doce, tem vitamina, né? Tem a possibilidade aí de. É. Mas não dá pra exagerar, né? A Tem manga. ditado com manga também, não tem? Pô, tinha um goleiro, né? Que chamava manga ditado, eu tomei por fora. Era proibido manga com leite, né? Não sei se você soube, isso aí então é histórico, né? A manga tem A manga tem um backlashzinho, sabe? é, e Não é suave. dá pano pra manga, é um ditado, mas é outro Mas tipo aí de é manga, né? pra manga de camisa, viu? Eu sei, mas é uma palavra aí e uma fruta também que Aí, a gente podia. bem Ontem a gente podia. expressiva. Uma fruta que você não passa despercebida, né? É. Ela chama atenção. Fica até aí E a questão, né? é um pouco, eu diria até, Guilherme, assim, polarizadora. Acho que assim como o Houston, Polarizador. né? Polarizador. Excelente. Não, fica até aí para os nossos apoiadores que já contribuíram com o assunto hipopótamo, né? Se puderem trazer aí a. Por que a manga é um tema tão. Chupa essa manga. Cara, É por que manga é um tema tão. Vamos dizer, eu tô buscando a palavra, Lucas, mas é um pouco. apaixonante. Não é apaixonante, mas ela é. Acho que polarizadora resolve o que eu tô pensando. Não É. encontrei a palavra. Eu Mas tinha por que falado apaixonante no sentido assim de criar reações tão profundas nas Ah, pessoas. sim. Qual é a da manga? Me explica, né? Me Qual explica, é por a. favor. Qual é a da manga, né? Ok. Tem destaque final, Lucas? Guilherme, o meu destaque final acredito, né, que não poderia ser outro, a não ser falar da belíssima coleção do Café Belgrado na Odyssey, né? Porque são camisas impecáveis, mas ao mesmo tempo, Guilherme, que convidam ao pecado, né? Então,
Você tem que olhar. A verdade é, se você não conhece ainda a linha do Café Belgrado na Odyssey, vai lá, odyssey.com.br, ou procura o perfil Use o Odyssey e se informe aí. Usa o cupom Belgradal, que vai te dar desconto. E assim, tudo que tem na camisa pode ser uma caneca também, né? Então, se você não tem a ousadia necessária para botar a peita, sei lá, do Michael Scott, e se você não gosta de ser parado na rua, né? Porque se você gostar de ser parado na rua, você vai botar essa peita. Mas se você não gosta, usa no conforto do celular numa canequinha, né? Um Café Belgrado Super Hero, o Michael Scottzinho jogando basquete, lane de 3, a camiseta do Café Belgrado jogador caro. Então é isso. Dá uma olhadinha lá na Odyssey, usa o cupom de desconto Belgradal, que não serve só para a linha do Café Belgrado, né? Se você olhar na Odyssey, você vai ter vontade de adquirir um monte de coisa diferente. Lá tem uma linha de basquete toda especial. E o cupom Belgradal serve para todos os produtos que você adquirir na Odyssey, né? E se você adquirir 3 camisetas, você já ganha frete grátis para qualquer lugar do Brasil. Então vale muito a pena. Use o Odyssey. E Guilherme, pensei, se tivesse um ditado para hipopótamo, qual seria, né? E acho que também tendo a ver com o elefante, né? Que nunca esquece, e com o Pablo Escobar. Acho que o hipopótamo nunca chapa seria o meu ditado para hipopótamos, Guilherme. Cara, é difícil falar qualquer coisa depois disso, então eu vou só pedir para que vocês sigam o Café Belgrado nas redes sociais, o Café Belgrado no Twitter, o Café Belgrado no Instagram e apoia o Belgradão, cafébelgrado.com.br. Forte abraço.